Eu já vou dar boa tarde aos nossos comentaristas. Hoje o time está completo, veio todo mundo, só para sextar com mais, de certa forma, mais a caráter. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, João, Eliezer e aos que nos acompanham. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães, seja muito bem-vindo, boa tarde para você também. Obrigado, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. O deputado estadual Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, avaliou para a gente a decisão da sigla em não aceitar a filiação de mais homens ao quadro. Ele também comentou sobre a situação dos deputados filiados ao PL, que devem deixar o partido com a filiação de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. É isso, nós estamos discutindo os nomes e a gente já tem uma quantidade razoável de candidaturas, mas isso só se fecha mesmo na convenção. Isso aí não é um processo que a gente decide com muita antecedência, não. Porque candidaturas proporcionais e vice a gente só fecha mais na frente. Existe expectativa de receber aí Elisângela Moura, Firmino Paulo, nomes de partidos aliados, ainda há essa possibilidade? Sim, enquanto não for fechado, existem as possibilidades. Esses são nomes que estão sendo tratados dentro do Partido dos Trabalhadores. O pessoal do PL, como é que o senhor vê agora que é oficial a filiação de Bolsonaro? Rapaz, a gente só vai tratar isso no ano que vem. Isso não é uma coisa agora, isso vai depender. Há um posicionamento do presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, assegurando aos estados. Se mantiver isso, é uma decisão que cabe ao PL tomar. O PL é da base, são pessoas que acompanham da base do governo, que estão alinhados com a candidatura do presidente Lula, então não vejo nenhuma dificuldade. Acho que não tem que tomar, essa decisão não vai ser tomada agora. Ela vai depender de como é que as coisas vão andar dentro do partido, até as convenções, a meu ver. O deputado Lima tem um perfil muito apaziguador, hein, Eliezer? Geralmente alguém do Partido dos Trabalhadores vem, solta uma bomba que não era para soltar no exato momento. O deputado Francisco Lima vai com muita calma, sempre muito polido e diz: não é momento de se negar nenhum tipo de filiação. Postura adequada para realmente quem tem que se articular para manter o partido andando. É verdade, Lívio. É interessante este ponto de equilíbrio estabelecido pelo deputado Lima, que é o presidente do partido do PT aqui no Piauí. Recentemente, nós ouvimos declarações do deputado João de Deus dizendo que o partido só aceita agora mulheres para a chapa proporcional, que a quantidade de homens já está ali no limite, conforme a legislação. E também acompanhamos aqui, por exemplo, o vereador Dudu, que é pré-candidato a deputado estadual, dizendo que não há coerência em receber pessoas do PL. Então, nesses dois pontos, o presidente Lima acabou sendo mais contemplador, né? Não descartou nenhuma possibilidade, disse que tudo depende de conversas, que só na convenção é que se fecha esse tipo de situação. Enfim, adota uma postura mais apaziguadora e receptiva do que determinados parlamentares do PT que já enxergam condições mais restritivas. Edna Maciel, nós compreendemos, todos os partidos políticos têm as suas estratégias, realmente alguns partidos têm um perfil muito particular de necessidade, de desejo de atração para novas filiações, mas quando um petista, por exemplo, abre a boca para dizer que a partir de agora só mulheres, porque homens competitivos já chega, causa um mal-estar desnecessário, hein, Edna? Pois é, há que se tomar cuidado com o que se fala, não só no caso aí citado do Partido dos Trabalhadores, porque acho que em todos os partidos, mas especificamente dessa fala do deputado, é uma observação que você faz bem correta, porque no pé que as coisas estão, né? Do jeito que as coisas estão correndo, olha aí com que cautela que falou, eu acho, além de apaziguadora, eu acho a fala do deputado Lima, que é presidente do partido, que é uma liderança também, assim como o deputado João de Deus, requer cautela. Né? Nós estamos num momento em que todos os partidos estão se movimentando, é a época em que todos estão fazendo as contas para as pré-candidaturas. Então, realmente, Lívio,
um momento desse, tanto também não é um momento de dizer que vindo do partido X ou Y não se aceita. Mas a gente sabe muito bem como funciona o Partido dos Trabalhadores, né? Cada um na sua corrente e cada um com seu perfil. E aí a gente tem aí esses 3 posicionamentos do Dudu, né? Do João de Deus e também do Lima. João Magalhães, sua análise desta relação também do Partido dos Trabalhadores com o PL, de certa forma, muito se fala sobre o destino dos liberais aqui após a filiação de Jair Bolsonaro. Não deve ser o Partido dos Trabalhadores, o destino deles, né? Olha, Lívio, esse tom conciliador do deputado Lima, eu acho que tem a ver com a questão da relação histórica, que Fábio Xavier, que sempre comandou o PL, antes dele era o seu pai, Xavier Neto, sempre teve com o Partido dos Trabalhadores, com o governador Wellington Dias. Fábio Xavier é um aliado de primeira hora do governador, não há possibilidade, ninguém observa uma movimentação no sentido dele pular fora da base governista, porque de fato ele é um aliado fiel do governador Wellington Dias. Então não há, a priori, nenhum motivo para que o Partido dos Trabalhadores tratasse, né, de certa forma, de forma mais acirrada, ou algo relacionado a esse relacionamento com o deputado Fábio Xavier. Eu falo Fábio Xavier porque os outros a gente já sabe, não ficarão no PL. Doutor Hélio, Coronel Carlos Augusto já sinalizaram que vão para o PSD. O deputado Fábio Abreu acredita-se que seja uma questão de tempo também. A própria deputada Marina, já há uma movimentação também nos bastidores que sinalizam que ela deve sair do partido. Então, quando a gente fala de PL, vamos estar reduzindo agora ao deputado Fábio Xavier, porque ele não se pronunciou ainda oficialmente, tem uma ligação muito grande com o partido, com o Diretório Nacional da sigla, talvez tenha uma certa resistência em deixar a sigla. Mas, de qualquer forma, ele é um aliado de primeira hora do governador Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, então eu acredito que isso faz com que o deputado Lima tenha aí, use um tom moderado, esse tom conciliador, porque de fato não é bom, não é de bom tom tratar um aliado assim de uma forma mais agressiva. Então eu acredito que esse tom do deputado Lima tem a ver com a relação histórica do Partido dos Trabalhadores com o grupo político do deputado Fábio Xavier. E o deputado estadual Hélio Isaías, do Partido Progressistas, retornou à Assembleia e garantiu, segue ao lado de Wellington Dias e deve retornar à pasta do Transportes logo após a votação do Orçamento 2022. Período agora, nós vamos fazer as indicações das nossas emendas. Nós temos aqueles municípios que nós representamos e aqueles municípios que têm as suas demandas. Então, essa semana, vamos fazer essa indicação das emendas para aqueles municípios, para obras importantes na área de infraestrutura, na área da área social, na parte da saúde e também da cultura. O que a gente tem combinado com o governador é que após as indicações a gente retorne de novo para a secretaria. Mas, na questão partidária, já há uma definição? O senhor permanece no Progressistas ou vai buscar um aliado do governo? Isso é uma pauta já vencida. Eu já defini desde o início e permaneci ao lado do governador Wellington Dias desde 2002 que eu venho ao seu lado. Então não seria agora que eu vou mudar. Seria agora que eu vou mudar. Eliezer Rodrigues, sua análise sobre a fala de Hélio Isaías. Um fiel aliado do governador Wellington Dias. Bote fiel nisso. Bem incisivo na sua afirmação. Realmente uma liderança bem contemplada. A Secretaria de Transportes tem um orçamento invejável em relação a muitas outras pastas, projetos importantes. O governador confiou essa missão ao deputado Hélio Isaías e ele aí procura corresponder, né? Se manter na base. Ele e a sua esposa, viu? Questionado em relação à sua esposa, a prefeita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro, ele já disse que a esposa acompanha o marido aí no sentido político, não é? E ela permanece também na base, mesmo tendo a sua irmã, a deputada federal Margarete Coelho, aí rompida politicamente com o grupo do governador Wellington, se inclinando mais ao projeto do ministro Ciro Nogueira, projeto de oposição aqui no estado. Então o deputado Hélio firme, convicto, só não revelou, Lívio, acerca do destino partidário, qual partido da base deve procurar, mas
realmente alguém de alta expectativa de votos deve procurar uma sigla que lhe garanta as condições de reeleição. Mas é engraçado realmente isso que você falou, Eliezer. Ele está dando muita certeza que sempre estará ao lado do governador Wellington Dias. Não fala com todas as palavras de que realmente vai deixar o Progressistas, mesmo nós sabendo que nas entrelinhas continuar no partido e na base de apoio ao Partido dos Trabalhadores é algo impossível de se acontecer neste exato momento. E é claro, nos observar, saber para onde ele vai. Alguém quer fazer alguma aposta, João Magalhães? Você quer fazer alguma aposta para onde vai Hélio Isaías? Olha, a aposta não, mas as opções não são muitas, tendo em vista que a nova legislação ela tem contribuído para que poucos partidos, de fato, consigam aí formular chapas competitivas. Vamos lá, quais são as siglas da base aliada que até o momento estão num processo avançado de formação, de articulação? A gente tem o Partido dos Trabalhadores, que já disse que não aceita. Alguns segmentos dizem que não aceitam mais homens, mas enfim, é um debate lá interno da sigla. A gente tem o MDB, que é um partido que já tem 6 deputados estaduais, todos eles na casa dos 30 mil votos ou mais, portanto, é uma sigla que, para atrair mais nomes, tem uma certa dificuldade, porque lá já tem lá os seus, vamos dizer, os seus coronéis da política. Quem for para lá corre o risco de perder a vaga, mas enfim. A gente tem a Solidariedade do deputado Evaldo Gomes, ele tem uma capacidade de articulação muito grande, demonstra que chega no ano que vem com chapas competitivas, tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara Federal. O PL não deve ficar na base do governador Wellington Dias, é um entendimento já de que com a chegada de Jair Bolsonaro não há muito espaço, não há muitas condições de o partido do presidente Jair Bolsonaro estar aliado com o PT em algum estado. Então, tem o PSD, né, deputado Júlio César, deputado Georgiano, Republicanos. Exatamente. Tem o PSD, que tem um deputado estadual, mas há uma expectativa de aumentar aí essa bancada, com o coronel Carlos Augusto, doutor Hélio, e o Republicanos, que é outra sigla aí comandada pelo deputado Gessivaldo Isaías, que deve receber também a filiação do deputado Flávio Júnior. Então, são aí 5 ou 6 opções que eu acredito que o deputado Hélio Isaías terá para decidir em qual sigla ele vai concorrer à sua reeleição nas eleições de 2022. A esposa dele, prefeita, não é obrigada, obviamente, a mudar de partido agora, assim como também ela pode mudar a qualquer tempo, já que como ela exerce um cargo de executivo, não teria problema, não teria necessidade de esperar uma janela partidária. Eu entendo. Edna Maciel, só para a gente encerrar esse assunto, realmente, como é que você observa a postura de fidelidade de Hélio Isaías ao governo do estado do Piauí? De certa forma, mesmo estando em um partido da oposição, eu acredito que ele se porta como mais fiel do que até próprias pessoas que estão mais próximas de Wellington Dias em outros partidos declaradamente da base, hein, Edna? E você acha o quê? Eu acho que ele tem motivos para essa fidelização, né? Ele está seguindo aí essa linha, vem falando, vem sempre afirmando, e tem a questão mesmo das costuras, do cargo, né, e das parcerias, enfim. Não é nem, acho que de se assustar, né, porque é a postura, é o perfil que nós estamos acompanhando de Hélio Isaías já há bastante tempo. Então, a grande dúvida, eu acho que o grande nó é esse bem aí. Tudo bem que quer ficar na base do governo, mas afinal, em qual partido? O João deu aí 6 opções, né, João? Sim, por aí. Agora tem que ver com o que o deputado se afina mais, né? E afinal, em que ele vai se basear para ver qual partido ele vai seguir. Mas, de acordo com ele, segue na base e, é claro, volta para a secretaria depois da aprovação do orçamento. E foi realizado nesta sexta-feira uma solenidade de entrega de título de cidadão piauiense ao ministro-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Humberto Eustáquio Martins Soares. O evento foi realizado na LEP. O homenageado ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, é natural de Maceió, no Alagoas. O título honorífico de cidadania piauiense foi proposto pelo deputado Henrique Pires, do MDB. Você vai ver aqui no nosso discurso o quão importante é a atuação dele como professor, como ambientalista, como sanitarista. É um juiz egresso da advocacia do 5º Constitucional, que tem contribuído muito com suas decisões para o Brasil e para o Piauí. Para a categoria dos advogados, o mais novo cidadão do Piauí tem uma carreira jurídica de referência. O ministro Humberto Martins, ele tem uma carreira brilhante,
E foi advogado muitos anos, foi diretor da OAB do seu estado, é um homem que é muito identificado com a advocacia brasileira e nós, na condição de representantes da OAB Piauí, nos sentimos muito honrados de tê-lo também como cidadão piauiense, haja vista a trajetória dele, inclusive na OAB. Em seu discurso, o ministro Humberto Martins enalteceu o Piauí e demonstrou um sentimento de responsabilidade e gratidão pelo título. Muita honra, muita alegria. Muita honra. Aí, Eliezer, solenidade prestigiada. É verdade. O deputado Henrique Pires é reconhecido pelo seu trânsito livre, sua influência, sua capacidade de articulação em Brasília, né, na capital federal. E aí, mais uma vez, traz uma personalidade nacional para ser homenageada aqui no Piauí, recebendo o título de cidadania piauiense, né? O STJ cumpre um papel importante, né, tem prerrogativas, por exemplo, para julgar processos contra detentores de mandato eletivo, como deputados, governadores de estado. É uma instância da justiça realmente bastante considerável, não é? Acima do STJ, só o próprio STF. E aí nós observamos uma solenidade muito prestigiada na Assembleia, viu, Lívio Galeno? O ministro Cássio Nunes, do STF piauiense, esteve presente, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, esteve presente. Então, muitos desembargadores, até de tribunais federais de outros estados vieram. Enfim, uma solenidade, uma oportunidade bastante prestigiada aqui no nosso estado, que tenha resultados, né? Não é um vínculo à toa, é importante que o Piauí receba uma atenção no que diz respeito aí à justiça. Esses títulos geralmente são concedidos de forma bastante estratégica, hein, João Magalhães? Com certeza, todo mundo obviamente tem interesses e claro, quem está lá ocupando um cargo de deputado estadual quer prestigiar alguém que obviamente ele tenha algum tipo de admiração. Como bem falou o Eliezer, o deputado Henrique Pires realmente tem esse trânsito lá em Brasília, é bom lembrar que ocupou cargos importantes no governo federal, tem uma ligação com o ex-presidente Michel Temer, que é muito grande. Michel Temer também é uma referência, tido como referência nessa área do judiciário, nessa área do direito, né, principalmente do direito constitucional. E isso leva, obviamente, que Henrique Pires, que também é da área jurídica, né, também é advogado, a ter essa relação política e essa relação também com outros integrantes nesse caso, do Superior Tribunal de Justiça. Essa solenidade foi bastante prestigiada. Sabe quem esteve lá também? A deputada federal Margarete Coelho, do Partido Progressistas. Ela veio comentar para a gente sobre a tramitação da reforma administrativa lá no Congresso e quais devem ser as principais mudanças com a aprovação desse projeto. As principais mudanças, elas estão mais relacionadas com a questão da avaliação de desempenho. Eu acho que esse é um ponto forte, né, da reforma. Há algumas questões que realmente vão mitigar alguns direitos, entretanto, eles só atingirão aos próximos que chegarem à administração pública, próximos servidores públicos. Todos os direitos desses que agora estão preservados. Algumas questões realmente que ainda precisam ser debatidas. As PECs, quando elas saem das comissões, elas saem ainda, ainda precisando de amadurecer, ainda precisando esquentar com o debate no plenário. E eu sou sempre muito esperançosa. Acho que tem muitos pontos que precisam ser ajustados, mas eu confio que esses ajustes serão feitos no plenário. E a estabilidade do servidor pode ficar comprometida? A questão da estabilidade do servidor público, a estabilidade não é um passaporte, uma carta em branco, um cheque em branco que se dá ao servidor para que ele possa ser desidioso, para que ele possa ser imperito, para que ele possa faltar com os deveres da ética. Então, isso foi ajustado com a avaliação de desempenho. Eita, Edna Maciel, que ponto polêmico a questão da instabilidade, a estabilidade dos servidores públicos realmente é algo que é tratado com muita seriedade no Brasil, é algo de que os servidores públicos se orgulham bastante e agora, se aprovado, a avaliação de desempenho, uma situação bastante delicada que ainda vai trazer polêmicas por aí. Sim, a gente observa aí que a deputada Margarete Coelho coloca bem que como essa questão da estabilidade e que ainda se tem pontos a discutir.
né? Se não é um ponto que seja o crucial, mas eu considero, sim, um dos pontos principais para o servidor, né? Além da estabilidade, da ética, enfim, de todos os pontos que a reforma vai pontuar, que ela vai realmente haver mudanças que vai mexer com o servidor, não só do lado da sua estabilidade, mas também com a questão social mesmo. Como você disse, o servidor ele tem esse orgulho, né? Um preço muito grande. Geralmente se faz concurso por conta da estabilidade. Exatamente. Além de que você saber que você está, entre aspas, né? Mas garantido. Que você está garantido, que você tem o nome já está dizendo, estabilidade. Então, assim, não só o servidor público federal, estadual, que é concursado, e ainda mais no nosso país, né, Lívio? Da forma com que nós estamos vivendo hoje, nessa crise cada vez maior econômica, financeira, todo mundo quer sim ter uma estabilidade. E já como você disse, o perfil do servidor público uma das maiores preocupações. Com certeza. Mas quer saber de uma coisa, Edna Maciel? Deixa lá eles, Brasília, se resolverem com os problemas deles. Isso daí vai trazer muita confusão, muita polêmica. Nos cabe apenas noticiar, graças ao bom Deus. Eliezer Rodrigues, me ajude uma coisa, meu irmão. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Coisa boa. Vamos lá. É uma solenidade bastante prestigiada. Acabamos de ouvir Margarete Coelho, deputada federal. Confere, não é isso? Confere. O governador Wellington Dias estava por lá? Não, o governador esteve no Tribunal de Justiça, em que o ministro Humberto recebeu também uma medalha, um reconhecimento, mas o governador não esteve na Assembleia. Não esteve na Assembleia, mas encontrou com Margarete Coelho no Tribunal de Justiça e realmente o que chamou a atenção, viu, João Magalhães? E o que tem sido destaque nos bastidores da política é de que a amizade entre Wellington Dias e Margarete Coelho parece que não sofreu nenhuma rachadura, nenhuma cisão, por conta da rachadura política entre os dois nomes. É o que se debate nos bastidores da política. Você acredita que realmente esta proximidade pessoal é algo natural, que não pode ser negada? Olha, Lívio, não há como negar realmente que existe essa relação pessoal entre o Wellington Dias e Margarete Coelho. Ela foi vice-governadora, sempre tiveram boa relação política, enquanto ele era governador do estado e ela vice-governadora, não houve sequer um atrito que em algum momento a gente pudesse falar em rompimento. É bom lembrar que lá em 2018 houve até no início do ano uma movimentação de alguns líderes do Progressistas dizendo que Margarete deveria ser uma candidata ao governo do estado para concorrer contra o Wellington Dias, mas ela mesma sempre fazia questão de ressaltar que estava muito bem na condição de vice, que era um soldado do partido, mas que tinha uma relação de amizade, uma relação pessoal muito forte com o governador Wellington Dias. E ela permaneceu no governo até esse ano. A saída dela, a gente até chegou a comentar aqui, foi uma saída com muita classe. Inclusive uma saída onde deixava uma espécie de porta aberta, porque foi dizendo, olha, a gente está saindo por umas condições atuais, mas o nosso relacionamento político, o relacionamento pessoal, sempre foi o melhor possível. E como duas pessoas educadas, que tem um perfil de sempre conciliador, com certeza há uma expectativa de que essa relação política permaneça sempre e principalmente essa relação pessoal de amizade que os dois sempre mantiveram. Interessante, Lívio. Sim, diz. A gente observar a postura adotada pela deputada Margarete. O João lembrou que ela rompeu politicamente com o governador, não pessoalmente, por uma circunstância política. Sim. Mas em nenhum momento ela está em aparições públicas ou proferindo declarações de ataque ao governador Wellington Dias. Ela não critica a gestão, até porque há poucos meses ela tinha indicações no primeiro escalão do governo do estado, estava ali integrada junto, fazendo parte da gestão. Então, ela tem esse tom apaziguador, realmente assume a sua postura política, mas sem descredibilizar ou atacar o grupo que ela pertenceu até bem pouco tempo. Eu acredito que é uma postura razoável e que deixa as portas abertas para o amanhã. A Edna gosta de me criticar dizendo que eu passo o pano para a Margarete, mas Edna, a mulher é uma lady. Não posso fazer nada. Ela nós somos. Com certeza. Mas, olha, admiro muito a deputada e esse é o perfil dela, sempre
muito educada, muito firme, né? Não deixa de ser firme, de ser positiva nas suas colocações, mesmo quando sua posição é contrária, quando se afastou um pouco da mídia na hora que achou estrategicamente correto. Nós também comentamos aqui, como nessa saída, nós vimos aqui que ela emitiu nota, a irmã Sádia Castro, que era quem estava na parte do governo, emitiu nota, o próprio governador, fazendo questão de deixar claro, né, a elegância e a polidez com que eles estavam saindo, que as famílias eram amigas, e o relacionamento pessoal continuaria. Era só uma questão política mesmo. Então, ela realmente é uma lady, Lívia. É uma lady, sim, com certeza. A postura dela mostra, não preciso nem mais dizer muita coisa, não. Vão acabar porque parece realmente que eu estou passando o pano para ela e lá em casa as coisas vão complicar, se eu continuar com essa conversa. Muito bem. Chega! A solenidade foi bastante concorrida e bastante prestigiada. E sabe quem também esteve lá na Assembleia Legislativa para prestigiar este evento? O prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Ao Eliezer Rodrigues, ele negou qualquer tratativa para assumir o PL aqui no estado. Não, da minha parte não. Saiu alguma conversa aí, inclusive do Fábio Xavier, meu amigo, meio irritado. Doutor Fábio Xavier, não estou dando um passo, nem um milímetro atrás do partido do PL. Se alguém está aí falando, ou é fake news ou porque não tem o que fazer, fica falando. Não tem interesse. Com ele? O senhor conversou com ele? Mas eu estou dizendo que eu não conversei com ele, nem estou à procura do partido dele. Se tem alguém conversando, não é com minha autorização. Para o PL, viu, Eliezer Rodrigues? Sorte para o PL. Pois é verdade. Essa possibilidade começou a ser debatida aí nos bastidores da política. Essa suposição de que possivelmente o prefeito de Teresina estaria interessado em assumir o PL do Piauí se tivesse a oportunidade, enfim, mas ele negou aí. Bom para o PL, não é porque o partido está passando por esse momento de adaptação que ele deve tomar um rumo tão desastroso, não é, nesse sentido. É bom tentar preservar a ideologia, ter um presidente que tem a capacidade ali de manter um grupo mínimo unido nesse momento. Lembrar que é um dos partidos mais expressivos no Congresso Nacional, não é à toa que o presidente Bolsonaro escolheu o PL para se filiar, pela quantidade de parlamentares. Isso traz como consequência tempo de televisão, nos outros meios de comunicação convencionais também, fundo partidário, fundo eleitoral. Então, assim, não é uma sigla que se trate de qualquer forma, não é qualquer um que pode ter as condições e os critérios para assumir o PL no Piauí. É uma fase interessante que o partido está passando, mas que tudo tem sido decidido com muita calma. Com certeza. O Sistema Ao Dia de Comunicação recebeu nesta sexta-feira a visita da secretária de Infraestrutura de Parnaíba, Gracinha Moraes Souza. Ela falou sobre política e confirmou o desejo de ser candidata em 2022 a uma vaga na Assembleia Legislativa. Ela também falou de desafios administrativos na gestão Mão Santa em tempos de pandemia. Vamos ouvi-la. Foi um ano desafiador, bem mais difícil do que qualquer outro, pela segunda gleba da pandemia, que não foi fácil para ninguém, não foi fácil para nenhum município. Mas Parnaíba foi um pouco diferente do que a gente observou em municípios vizinhos. O prefeito Mão Santa, ele não cuidou só da saúde. Nós lutamos muito. Parnaíba foi uma cidade que, na parte do combate à pandemia, a prefeitura foi uma peça fundamental, foi quem esteve realmente de frente, bem mais até do que o governo do estado. Então, fizemos parcerias, fizemos hospitais juntos, mas o prefeito, daquele jeito dele, é médico também, se engajou junto às 45 UBS, pronto-socorro, o SAMU, e entrou na linha de frente mesmo no combate à Covid, não mediu esforço. Mas, paralelo a isso, ele exigiu mesmo o estilo Mão Santa de governar.
obras e infraestrutura, o programa Parnaíba Trafegável, que é um programa que a gente lançou em 2017, onde Parnaíba cresceu muito na questão de asfaltos, pavimentações poliédricas e também em acessos à zona rural, que Parnaíba não tinha. Praticamente, quando a gente pegou, Parnaíba estava com a mobilidade urbana, que até cantavam muito aquela música do Tiririca, entra num buraco, sai no outro, porque realmente era a nossa situação, era a nossa realidade. Hoje você vai em Parnaíba, você já não vê mais isso. Temos muito a avançar, não paramos, não nos acomodamos e o prefeito Mão Santa trabalhou em tudo ao mesmo tempo. Iluminação pública, na parte social, na educação, que já retornou às aulas com todas as suas dificuldades, porque não é fácil depois de uma pandemia voltar para o presencial, e no infraestrutura. Por que o prefeito Mão Santa se preocupou tanto com a infraestrutura? Porque foi sua promessa. Quando o prefeito Mão Santa entrou, a promessa da gente era reconstruir Parnaíba. Desde a autoestima de nós parnaibanos que estava baixo, o resgate dos patrimônios históricos, recolocar Parnaíba como um ponto turístico, atrair novos investidores. E eu acho que aí é que está nosso segredo e o nosso sucesso com a população de ter tido uma reeleição com 70% de votos. Campo político, o senhor não tem sido ventilada como uma pretensa candidata a deputado estadual. A senhora confirma essa tendência? Essa tendência confirma o nome está lançado, não veio da Gracinha, até a princípio, pela parte a ser bem técnica e pela gente estar mais no apoio, quem seria o candidato seria o Zé Filho, mas com a desistência do Zé Filho e pela perda que Parnaíba teve por não ter representante local, foi sentido muito nesses 3 anos, já completando, já indo para o 4º, né? A falta de um representante local. Então a população hoje almeja, porque a população, ninguém engana mais a população. A população hoje, se ela for enganada, ela já sabe que foi enganada. Não precisa a Gracinha dizer. Então, ela sente, ela sabe que foi ruim para Parnaíba. Foi muito ruim não termos um representante ali da região norte pertinho, para todas as cidades vizinhas. Doutor Hélio Eliezer. Isso, essa indireta, bem direta, diz respeito aí ao doutor Hélio, né? Sabemos que é adversário político na região, a foi troca de ataques à prefeitura de Parnaíba, né, Eliezer? Isso. Contra a Mão Santa? Exatamente, as trocas de ataques são constantes aí em público e essa disputa promete, viu, Lívia? Promete, são 2 grandes estruturas políticas, grupos políticos que vão se confrontar aí nessa eleição pela uma Assembleia Legislativa. A situação de Gracinha Moraes Souza perante a Prefeitura Municipal de Parnaíba é bastante peculiar. Ela responde por 3 secretarias na gestão municipal. João Magalhães, gostou da fala dela? Segura? Realmente passa a impressão de que vai dar trabalho em 2022? Sim, exatamente. A gente até comentava aqui, enquanto ela concedia a entrevista, que realmente é uma fala bem segura, um discurso afinado aí, parece que está pronta para a discussão eleitoral de 2022. É bom lembrar que o doutor Hélio foi o deputado estadual mais votado ali naquela região litorânea nas eleições de 2018. Então, a gente deve ter realmente uma disputa boa, acirrada, nas eleições do ano que vem, para esse cargo de deputado estadual, onde o doutor Hélio deve concorrer à reeleição e Gracinha agora também se apresenta como pré-candidata, claro, tendo aí uma grande influência política na cidade de Parnaíba, onde comanda pastas estratégicas e muitas vezes surge, né, como responsável pela gestão, que, diga-se de passagem, hoje está bem avaliada lá na cidade de Parnaíba. Então, em 2022 a gente deve ter um processo eleitoral acirrado em todo o Piauí e lá no litoral também para o cargo de deputado estadual. Edna Maciel, nós observamos durante a fala de Gracinha Moraes Souza realmente uma lista de prioridades administrativas que, segundo ela, foram apresentadas desde o início da gestão Mão Santa e cumpridas com o decorrer do ano. Realmente sabemos que a gestão é muito bem avaliada na atualidade. Sua análise acerca da fala administrativa de Gracinha Moraes Souza. Realmente, aqui nos bastidores observamos uma fala já bem colocada, enumerando todos os feitos da gestão, falando não só da infraestrutura, falando do combate à Covid, enfim.
ela está preparada, né? E como a gente falou bem aqui do acirramento que vai haver, né, e do respeito ao eleitorado do Dr. Hélio, além de ser acirrado, parece que vai ser mesmo de bom nível, né? Quem está indo mais a Parnaíba, quem está mais frequentando o litoral e está vendo e conferindo essa fala de Gracinha, vai também não só conferir a fala, como também os feitos que ela pontuou aí. Então, promete realmente ser um embate bem caloroso, prometem fazer a boa política, pelo que a gente está vendo, pela fala dela, pelo perfil, né? Afinal, tem a formação que tem, e não só a formação acadêmica, como também aí a formação da família na política, né? Em Parnaíba, assim como Teresina, o negócio parece que vai esquentar. Assim cobraremos o exercício da boa política Piauí afora. Edna, muito obrigado pela sua participação durante toda essa semana. Uma excelente tarde para você, bom descanso e até a próxima semana, tá? Certo, a partir das 7 vou descansar mesmo. Sextou para vocês também, né? Daqui a pouco. Boa tarde a todos e àqueles que nos assistem. Bom fim de semana. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você também, bom descanso e até a próxima semana, jovem. Boa tarde, Lívio, boa tarde aos colegas e telespectadores, até segunda-feira. João Magalhães vai trabalhar aí. Bom trabalho, João. Valeu, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Boa tarde, João, bom descanso para você também. Política do dia.